De acordo com o levantamento nacional de álcool e drogas, feito pela Universidade Federal de São Paulo e de 2012, que permanece como referência na elaboração de políticas de combate ao uso de entorpecentes no Brasil, somos o segundo maior consumidor de cocaína e derivados do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Entre as substâncias mais consumidas, o crack é o recordista. E aí vem a polêmica. A Advocacia Geral da União, a AGU, diz que trata com urgência o desencontro entre a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, a SENAD, motivado, porque essa diferença de pensar, ela é motivada pelos resultados do terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, realizado pela Fiocruz. A SENAD, que é vinculada ao Ministério da Justiça, vetou a divulgação dos resultados, alegando problemas metodológicos na hora de se fazer a pesquisa. Mas profissionais da área afirmam que o governo não quer a publicação, porque ela contraria o discurso de que o Brasil vive uma epidemia no consumo de entorpecentes. E aí ficamos nós novamente divididos, porque o eterno mantra é a divisão. Só que nós temos que pensar que, espremidos entre esses pontos de vista contraditórios, estão famílias. E famílias que com certeza fariam o impossível. Eu não digo nem o possível, mas tem gente tentando fazer o impossível para salvar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, filhos, enfim. Essa condição, essa dependência, essa doença, e aí ela pode evoluir para todo e qualquer quadro, a criminalidade, a violência, as outras doenças, tudo isso nos desafia como sociedade. E vivemos uma sociedade muito polarizada, é curioso isso, não há mais tempo para o pensar, para o refletir. É o certo e o errado, o branco ou o preto, ou você é A ou você é B. E é muito curioso como isso vem nos atrapalhando, porque pensar demanda tempo. A gente não pode vir com a solução antes da reflexão. Então eu vou chamar o intervalo comercial e na volta vou conversar com quem entende do assunto. E com tranquilidade nós vamos tentar abordar esse viés tão triste que é a nossa dependência como ser humano de substâncias químicas. E fundamentalmente, eu não sei se é a resposta, mas eu tenho que fazer a pergunta: o que faremos? A gente tenta entender depois do intervalo comercial. 9h04, eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Paulo Machado, médico psiquiatra aqui de Chapecó, uma pessoa muito conhecida aqui da comunidade. Volta e meia eu brinco, Dr. Paulo, eu digo, olha, essa situação transcende a política, vamos para um consultório psiquiátrico. Porque a vida política partidária, que agora, claro, cada partido que assume vai imprimir a sua marca em suas políticas de Estado, ela apronta cada uma com a gente, doutor Paulo, que eu digo, não, acabou a discussão política, o fórum, o debate, vamos todos a um psiquiatra, porque andamos muito nervosos. E tudo agora passa por esse prisma, é direita ou é esquerda? É certo ou é errado? E eis que temos que lidar com a questão da dependência de entorpecentes. E não é novidade. As políticas e os governos têm que lidar com essa questão desde que assumiram, né? Mas agora, é claro, como é uma mudança de ciclo, então tudo ganha novas cores. Grosso modo, se eu lhe perguntar em relação ao consumo de dependência química, realmente o Brasil, a sua experiência de consultório bate com o que eu passei aqui? É grande o uso, perdemos só para os Estados Unidos na cocaína e estamos perdendo a guerra para o crack. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, né? Acho que a primeira vez que eu vim aqui na rádio a minha esposa recomenda que diga mais de 10 anos, mas fazem 30. Que coisa, né? 30 anos. A gente se perde. E essa é a vida, vamos tocando. A questão de droga, e vamos falar, eu acho que basicamente que o grande nó, a bomba do momento é o crack, né? E está ganhando muito terreno, inclusive, assim, o crack era até uns 10 anos atrás considerado a droga do pobre. Hoje não tem mais classe econômica, nem nível cultural, nem nada. Tem, assim, de médicos a mendigos de rua, todos, inclusive, usando juntos.
juntos. Aí, assim, tu me perguntaste consultório, né? Eu vou te falar assim, abrindo mais ainda. O que aconteceu com com as antigas políticas públicas de lidar com a questão de dependência química, drogas de um modo geral? Nós partimos de um extremo, né, que seria na época, eu não acho que não era nem de esquerda nem de direita, era uma outra situação, em que a quantidade de pessoas era menor e as drogas eram, vamos chamar assim, menos agressivas, né? Anfetamina, estimulantes e tal, anos 60, 70, de repente ácido lisérgico no máximo e tudo. Houve uma evolução, uma modificação no perfil de drogas utilizada e chegamos agora no boom do crack, né? Eu tenho muito contato com o usuário de crack na penitenciária, onde eu trabalho há muitos anos, sou médico perito da penitenciária, e acho que com a estrutura que foi montada nos governos aí nos últimos 15, 20 anos, de deshospitalizar, não usar internamento, levar mais para o lado assim da prevenção de dano, de colocar a coisa no tipo assim que a sociedade estava construindo, estava montando e fazendo surgir o usuário de drogas. Essa política determinou uma prática, e essa prática fez com que a família, e aí eu tenho certeza que nesse momento muitos familiares estão me escutando, eles tiveram que arrumar uma alternativa. Bom, não tenho no hospital para bater, não tem uma porta que se abra. Para mim procurar ajuda no sistema de saúde público, eu vou levar 30, 40 dias para conseguir uma avaliação. E o filho em casa, quebrando, roubando, batendo, né? E nós estamos hoje com uma geração de em torno de 30 a 40 anos que está morando ainda com os pais, a grande maior parte deles, por questão de mercado de trabalho. E os pais que nós estamos falando hoje são pessoas que estão aí acima dos 60 anos de idade, para ter os filhos com 30, 35, 27 em casa, estão na faixa de 60. O que está acontecendo? Vamos chamar assim, essa realidade construída nos últimos anos, essa política pública levou as pessoas a buscarem uma alternativa. Qual a melhor delas? E eu confesso que acho que é a melhor delas. É criminalizar. É melhor que você ter um filho na cadeia ou ter um filho solto por aí, à mercê da realidade dura. Olha, veja bem, estou colocando isso dizendo, as pessoas descobriram tacitamente que não sendo de uma maneira bem objetiva e prática, que dá resultado, criminalizar. Eu ainda, essa semana, tive uma situação de uma pessoa que me ligou, dizendo, olha, o filho está lá no presídio, fizemos uma Maria da Penha, a questão da terceira idade, que ele estava quebrando, que nós estávamos correndo risco, e criminalizou, está lá dentro do presídio. Tem outros que eu conheço lá dentro, casos assim, que ele sai, porque fica poucos meses, né? E aí eles fazem nova queixa dizendo que bateu no avô, que bateu não sei no que quebrou tudo de novo, volta. E assim vão renovando esse ciclo. Por quê? É a única maneira que as pessoas estão encontrando de ter paz. O filho está lá, não tem droga, não tem crack, está lá, ele acaba desintoxicando na mar, né? Sim. E aí o pessoal tem um sossego, tem um tempo de, vamos chamar assim, dar uma respirada para enfrentar o problema ali na frente de novo. Claro que não se resolve. Essa é uma realidade, e é uma realidade assim que deve bater seguramente em torno de 1% das prisões feitas, e até digo mais, assim, ligadas a drogas, a droga crime, a droga tráfico, a droga usuário. Hoje eu não posso te falar precisamente porque não fiz a estatística, mas a impressão clínica que eu tenho que a maior quantidade de presos hoje no presídio de Chapecó é ligada ao uso, ao tráfico de drogas. Sim. Sempre há o envolvimento com o tráfico. Agora, ouvindo a sua última fala, eu só pensei, caramba, porque muito rapidamente veio à minha cabeça a marcha pela liberação do uso da maconha, do cultivo. Me veio na cabeça Fernando Henrique Cardoso, a partir da Holanda, fazendo documentários e dizendo, olha, Amsterdã encontrou o equilíbrio. Me vem
tantos estados americanos que já tornaram livre o consumo da maconha porque não sabiam mais o que fazer, porque entenderam que o enrijecimento a prisão não eram a solução. E, ao mesmo tempo, sim, num segundo momento me vem o desespero da família que não consegue lidar com a situação, porque nós não somos supra-humanos, nós somos humanos. E existe o entendimento, o acolhimento, a tolerância, depois vem o cansaço e vem a repulsa. Você não consegue mais lidar com um homem, com uma mulher que só traga para dentro de casa violência, né, em todos os níveis, psicológico e físico, que impõe uma realidade. Eu já vi depoimento do cara dizer, olha, eu cheirei a minha casa, porque eu perdi a casa, eu cheirei meu carro, meu emprego, e eu cheirei a minha família, porque a minha família se desfez. Então, esse talvez, acho que é um dos aspectos mais contundentes que a sociedade enfrenta. Mas criminalizar, fazer com que então o dependente, olha que é uma fala dura vinda de um psiquiatra, mas um psiquiatra que há 30 anos convive com a questão. Então, não é a minha experiência ou a sua, é de quem vê, de quem enfrenta junto. Aí o cara vai uma, duas, cai várias vezes e aos poucos ele vai então se moldando a uma nova realidade. Toda essa fala preconizada pela OMS, 0,05% de leitos disponíveis para o tratamento de acordo com a população brasileira, porque prevê o Estado tratando. O Estado não seria, então, corresponsável pelo tratamento? A questão, eu acho assim, uma das coisas que hoje se vê muito, né, foi construído durante os últimos tempos, é que o Estado tem que resolver tudo. O Estado é uma instituição messiânica que está aqui para resolver os nossos problemas. Sim. E a gente não tem que se comprometer, e é assim que é o comportamento das pessoas aí fora, eu tenho os direitos, o Estado tem que dar conta, fazer as estradas, me dar assistência médica, resolver o problema de droga do meu filho, e eu vou lá e ele tem que resolver. E eu posso te dizer que a grande maioria dos problemas relacionados às doenças psiquiátricas e principalmente aos usuários de drogas, não tem solução. E não tem solução não é aqui no Brasil, não tem solução em nenhum lugar do mundo. Existe algum país, eu vou deixar essa pergunta quicando, a gente vai dar uma paradinha para o Café Melita para ficar mais ansioso ainda, mas existe um modelo que diga, olha, em proporção, similar ou não, mas estatisticamente o país X conseguiu? Essa pergunta, a resposta vem depois do intervalo comercial. 9h21, olha, não é tarefa fácil enfrentar este tema, porque quando a gente fala em dependência química, muitas vezes nós preferimos voltar os olhos para o outro. Ele usa crack, mas eu não considero que eu bebo de sexta a domingo. Né? É mais confortável apontar o dedo para quem usa crack, mas a minha bebida pode. É aquela história, direito adquirido. Então eu bebo, eu pego meu carro, eu saio, eu posso ter 30, 40, 50, 60 anos. Não, bebida não. O problema é o outro, é aquele que fuma. Porque aquele está cultivando uma doença para depois nós todos sermos solidários e pagarmos por seu tratamento. Já vi que Paulo Machado não é de frases amenas. A fala dele é muito reta. É isso e acabou no sentido de não é isso uma regra, uma lei, mas é isso que eu entendo a partir da minha experiência. E ele evocou um dos grandes divisores de cérebros hoje, 50% para cá, 50% para lá. A nossa Constituição é mãe, nós estamos muito plenos de direitos e não temos obrigações. A dependência química, se nós formos olhar, colocar uma planilha, ela vai gerar um custo social. Seja pelo que eu falei antes, pelo inferno da vida, do dia a dia, de tentar lidar sem informação, sem estrutura, sem condição, com um dependente químico que se torna violento. E, por outro lado, cada vez que a gente fala na proporcionalidade de leitos, no acesso ao tratamento, na desintoxicação, nas drogas sucessivas que vêm depois para controlar esse primeiro vício, no trabalho psicológico que tem que ser mantido ao longo da vida, a gente descobre que o tratamento também é caro. E, novamente, nós, que não somos dependentes, pagamos a conta. Não é muito injusto esse raciocínio, porque são vários os raciocínios, e um deles é justamente esse: eu prefiro tratar a criança, eu prefiro melhorar a educação, é melhor fazer isso ou aquilo do que tratar alguém que decidiu acabar com a própria vida. Existe um momento de decisão, de dane-se, agora é comigo, eu vou fazer o que eu quiser e dane-se o resto? Vamos colocar assim, primeiro, né? Todas as políticas
que já foram tentadas e as políticas que são adotadas em vários países, que tem umas com viés mais, vamos chamar assim, no social, na construção do cidadão, que o cidadão teria sido mal construído, né? E teria, em função dessa obra mal feita, se desviado e ido para o uso de drogas. E gerado uma dívida social. Isso, tal. Eu acho que ninguém achou ainda o caminho, né? E posso te dizer mais, assim, o viés, vamos chamar assim, porque é correto dizer isso, o viés de esquerda é que errou mais o caminho. Está mais fora do caminho, com certeza está mais fora. Mas não há, então voltando à pergunta, doutor, não há um país, por exemplo, França, Itália, Alemanha, ou todos, eu não vou nem dizer de esquerda, mas talvez ali na Europa tenha uma prevalência maior do sentido de solidariedade humanista ou de esquerda, social. Nenhum país ali, voltando à pergunta que ele fez antes do intervalo, acertou a medida? Não existe nenhum modelo que se possa copiar. Essa é a realidade. Não existe nenhum modelo. Bom, se você quer ir, por exemplo, para a França, é só ir a Paris e visitar a periferia de Paris, o entorno de Paris, tu vai ver como é que está a situação. Eu diria que está mais dramática que a nossa. Mas, retomando, assim, que eu estava tentando falar há pouco... E que eu interrompi? Que assim, ó, não existe um modelo, e as pessoas, vamos chamar assim, os usuários de todos esses modelos, de todas essas políticas, que é o cidadão comum ali na casa dele, com o filho, com o neto, enfim, com a constelação. Com a mãe, com a irmã. Eles estão totalmente desassistidos, estão totalmente à margem desse processo todo. Vamos fazer uma caricatura assim. Eles estão lá no sofrimento, na ponta de batalha, e os generais dos dois exércitos, de um lado e de outro, discutindo quem é que tem a melhor política. E o pobre do indivíduo lá na ponta, levando tiro de canhão dos dois lados. E sem a menor possibilidade de resolver realmente o problema deles. Por isso que eu digo, na informalidade, o que as pessoas buscam? Eles têm que resolver o problema. Eu vou fazer um relato aqui agora para dizer que isso não é novo aqui na cidade. Eu estou aqui há 30 e poucos anos, né? E logo que cheguei, lembro que foi assim, uns anos antes da eleição municipal aqui, que o candidato era depois o Ledônio era o prefeito quando eu cheguei no primeiro ano de mandato, aí depois era o Hermes Palaoro e o Alain Serrano. Como o Alain Serrano era psiquiatra na época e estava largando a psiquiatria, ele me chamou e disse assim: Paulo, me dá uma ajuda aí, nós temos uns casos aí no interior que precisa resolver, e tem um aí lá no Faxinal dos Rosas, que teria que fazer uma visita e dar uma olhada, que a situação está terrível lá. Bom, eu estou chegando, bastante tempo disponível. Não, eu pego o carro aí da prefeitura e me levo lá, eu vou lá ver qual é o problema. Como que estavam lidando com o problema? Olha, tinha um indivíduo em surto psicótico, embaixo de uma casa tipo de palafita, que estava cercada de uma grade, junto com as galinhas, trancado lá dentro para as pessoas daquela família poderem ir trabalhar. Porque não tinha condições de um deles ficar cuidando, então trancava, passava a chave e iam trabalhar. Aí nós tivemos que hospitalizá-lo, e inclusive uma das coisas que foi bem problemática, ele estava cheio de bicho de pé, precisou ser tratado, retirado e tudo. Bom, essa foi o nível mais baixo de degradação que eu já assisti durante essa minha vida de profissional. Essa situação aí foi a solução que aquela família buscou. Não estou entrando no mérito, se foi uma boa solução, claro, uma coisa altamente desumana. Mas aí, vamos olhar para o outro lado, assim. Que alternativa restava para aquela família? Talvez essa é a pergunta que falte ser feita, porque a gente já tem aquele olhar, aquele pré-julgamento de crueldade, de abuso, de maldade. Mas o desafio é: conviva você, desprenda-se e conviva com isso e tente resolver, porque é muito o que o Dr. Paulo falou. Você é lançado numa batalha e você não tem
nada para se defender e você não tem noção de como agir. Esse é o convívio com a droga. E nenhum discurso que te convença que vai resolver o teu problema. E nenhum alento. Nenhum alento. Bom, posto que não há, então, um modelo, o Brasil teria... Porque veja como é complicado isso. No momento em que o doutor Paulo descriminaliza, porque aí talvez a ajuda chegue antes, e isso é muito dramático. Veja bem, você colocou... não que eu falei criminaliza, eu estou dizendo que as pessoas estão achando... Sim, estão buscando estão buscando essa solução também. Eu diria assim que é uma coisa... Assim como esse caso de 30 anos atrás, prenderam, né, o doente, hoje eles chamam a polícia. Porque eles não sabem mais como agir. Não tem outra, não tem outra alternativa. E aquela coisa, a gente também começa no rateio da culpa. Porque foi um péssimo pai, porque foi uma péssima mãe, porque não deu estrutura, porque não deu carinho, porque não deu amor. Também pode acontecer. Mas o problema é lidar com o problema na forma como ele se apresenta. Né? Chamar uma pessoa em surto para dizer, senta, vamos conversar. Não existe a menor possibilidade disso. Quando o governo, doutor, chega e diz... A pessoa que está sob o uso continuado de entorpecentes, ela perdeu a sua capacidade de julgamento, o seu poder de decisão, portanto, e aí a gente entra na segunda. Primeiro, eu fiz a provocação no sentido de que a Fiocruz diz que não é epidemia, absolutamente, o consumo de entorpecentes. Uma pesquisa de 2012 da Federal de São Paulo diz que sim, que o quadro é um quadro de epidemia. Vamos dizer assim, já começa assim, esse termo técnico, epidemia, não é aplicável para essa situação. Eu acho que a situação não é epidemia, é pior do que epidemia. Vamos dizer assim, é uma verdade estatística. Existe uma explosão e um aumento desproporcional de usuários. Se você quiser chamar de epidemia, pode, porque epidemia é um termo que se usa com relação a micro-organismos, em que tem que ter, digamos assim, tecnicamente, determinadas maneiras para se dizer, não, essa é uma epidemia. Também tem conotação na epidemia que está fora do controle das políticas de saúde. Diria assim, a questão de drogas também está fora. Então, eu acho que é uma espécie de... É uma apropriação do termo. É uma apropriação do termo. E se a Fiocruz está dizendo que nós não temos a epidemia, eu imagino que os estatísticos deles sejam tudo aqueles caras que usam referencial bibliográfico de Foucault e coisas do tipo. Né? Olha, deixa bem. Quando você põe um entrevistador na rua para fazer o censo do IBGE, provavelmente ele não leu Foucault. Sim. Mas a abordagem, eu até gaguejo, ela é tão complexa que, veja bem, o governo federal, ele questiona a metodologia, a forma como a pesquisa foi aplicada. Mas aí a gente tem essa decisão e entra, que é até surpreendente, a Advocacia Geral da União entra como mediadora. Ela vai entender que parâmetro foi usado para dizer se é epidemia e que parâmetro foi usado para dizer se não é. Aí entra o aspecto ideológico da futura política de governo. E é inocência pensar que uma política de governo não é embasada em uma política partidária / ideológica. Claro que sim. A gente vem colhendo frutos de uma abordagem humanista, de um viés mais de esquerda, mais social, digamos assim. Aí tem gente que vai dizer, corrige, jornalista, é socialista. Não, e sob essa égide há pelo menos mais de uma década. Vamos dizer assim, o que nós estamos falando agora? Nós estamos falando assim, mudou a política, todo mundo sabe, os nossos ouvintes sabem disso, mudou. Né? Nós votamos para mudar, inclusive. A maioria venceu. Na democracia prevalece o resultado da maioria. Eu diria para vocês assim, ó, pela primeira vez nas últimas 2 décadas, o governo brasileiro vai perceber que existe uma coisa chamada cérebro, que até pouco tempo não tinha. Funcionava assim, o cérebro, né? Ele tem componentes de funcionamento. Vamos comparar assim com um computador. E tem coisas que é chip. Todo mundo aí, as pessoas que conhecem pouco sabem disso. Se o chip ou o processador, ou seja lá o que for, não der conta do software que está ali dentro, do que ele tinha que fazer, ele não faz, porque ele não tem capacidade de fazer. Então, o que eu estou dizendo é assim, ó, tem muita coisa que é produzido por mau funcionamento, por mal construção, por falta de estímulo cerebral, e isso aumenta a plasticidade, aumenta a complexidade do funcionamento. Todo esse contexto
interage com quem? Com o cérebro. O cérebro é um órgão do ser humano, assim como o apêndice. Quer dizer, se você tiver apendicite, não adianta você procurar uma terapia alternativa, porque você morre, você tem que ir operar, é cirurgia. Se você estiver com síndrome de abstinência, delirando, tendo alucinações, tendo convulsões, ou você é atendido por um médico no modelo médico tradicional, aquele médico que foi construído pela direita, que é no discurso certo. Se não for no médico, você morre. Então tem coisas, né, que a gente fica olhando assim. Eu tive que ficar quieto, né, assistindo. E aliás, eu diria para ti que eu te recomendo que faça isso. Às vezes, a gente, em vez de ficar olhando a natureza, o céu, como é lindo o nosso dia, como tá o nosso amanhecer, está bonito, a gente não faz muito isso. Eu digo a gente no sentido genérico. Eu costumo perceber essas diferenças no dia a dia e estou numa idade já que é possível fazer isso com mais tranquilidade. E também que é isso que eu queria te falar, assim, no momento de assistir essa banda maluca que é vamos dizer assim, a política, os novos conceitos, as novas construções, novos paradigmas que estão sendo construídos, e olhando como que eu olho assim para a música, para a literatura. Eu sei o que foi a produção de rock, eu sei o que foi o início dos Beatles, eu sei o que foi, sei lá, Eric Clapton tocando, e vi isso nos anos 70, vi isso nos 80, e sei qual é a música que estão vivendo hoje. Eu fico parado, quieto, olhando e vendo assim, olha, eu não sei para onde está indo a humanidade, mas eu desconfio que não é para o lugar correto. Né? Pois é, a gente vive essa sensação e o trabalho, enfim, o brasileiro anda muito nervoso, muito provocado. Acho interessante que ele tenha despertado para isso. Dia desses, acho que foi o Buligon que esteve aqui, ele disse: eu prefiro ver o cidadão nomeando os ministros do STF do que nomeando os jogadores da seleção brasileira. Isso é um despertar de cidadania. Ao mesmo tempo, a gente tem aí as redes e elas abrem o espaço, claro, para muito debate, para muita divagação. Nesse meio todo, de uma plena liberdade de você se expressar, e você descriminaliza, não criminaliza, legaliza, marcha disso, marcha daquilo, desce o cacetete, porque é só nesses termos que se fala hoje, nós temos um presidente que se apresenta ainda como candidato, como uma pessoa linha dura, e voltando à questão diz, olha, e tem gente que vai dizer assim, do alto do conhecimento dele, ele diz que uma pessoa em surto não tem condição de decidir. E aí vem o pessoal que apoia e diz, concordo. Em meio a um surto psicótico, você não tem condição de tomar a melhor decisão para si. Então, o segundo passo, tirando o dilema da Fiocruz e da Federal de São Paulo, do choque de informações, nós avançamos mais um pouco, porque aí o presidente propõe internação compulsória. Não é mais aquela história, venha, eu lhe dou a chance, você quer? Quero. Bom, esse aspecto... Porque aí a gente vê trocentos especialistas dizendo, não funciona. Vai se gastar todo um dinheiro público para tentar manter a pessoa contida numa espécie de cárcere e ela não quer. Tá, vamos colocar assim de uma maneira bem fácil para o nosso ouvinte escutar. Olha, durante todos esses anos em que, por exemplo, para fazer uma internação teria que ser com autorização judicial, como é que vocês acham que eu ajudei as pessoas que me procuraram? Desesperadas, ameaçadas, correndo riscos, né? Olha, de certa maneira, eu cometi crimes junto com elas. Entramos em acordos e fizemos uma solução que, de certa forma, eu posso dizer assim que tive muito sucesso, porque evitamos muitos problemas fazendo isso. A gente internava ou não internava, olha, você está com um cara doido, maluco, quebrando tudo, pegando uma faca, cortando, fazendo dentro de casa. Isso aí são situações de conflito, que havia assim uma certa, vamos dizer assim, divisão de poderes na família. A família queria internar um filho e esse filho, de certa maneira, tinha um certo poder de contestar isso judicialmente. Aí a gente não entrava nessa briga, né? Agora o sujeito que chega lá... vamos usar não como um cara que diz, olha, doutor, seguinte, eu estou com um problema lá em casa, tu vê, eu moro junto com meus pais, são velhinhos, e o meu filho está lá, e agora ele está vendo aranha pelas paredes, que geralmente as alucinações de usuário de drogas tem muito que ver com zoopsias, de ver animais, objetos, cobra, bichos, né? E está lá, e aquela situação toda, inclusive já teve convulsão. O que nós fizemos?
Olha, o que nós faremos? Vamos tentar achar uma maneira que resolva esse momento. A solução que nesse momento está surgindo do governo federal é assim, o que se faz num momento desse? Olha, vamos conversar para ver se ele tem condições de aceitar o internamento. A Cracolândia. Tem que pegar. Ali é um exemplo clássico. Aí, digamos assim, não tem o que fazer, tem que internar. Tem que internar. Porque nesse momento, não é uma pessoa em funcionamento nítido, claro e tranquilo. É uma pessoa que está interagindo com uma substância química e se transformou em algo que não se tem controle, não se tem acesso, todos os órgãos do sentido estão modificados, a capacidade de processar a informação está totalmente modificado, e aquela pessoa ela é uma tremenda ameaça para ela e para os outros. Aí eu pergunto, o que fazer? Dá para fazer uma coisa do tipo assim, cria um muro em volta e fica de cima do muro assistindo esse cenário sem intervir, porque não pode intervir. Ou não constrói muro, entra lá e resolve o problema. Como é que se resolve o problema? Bom, vamos tentar separar esse indivíduo da droga durante um certo tempo para que a gente possa ver mais o indivíduo e menos o indivíduo com a droga. Pois é, quando se tentou isso em São Paulo, realmente o paulistano, vamos ser justos, quem convive com isso, e é uma cena chocante. Se você vai a Florianópolis, próximo ali do terminal rodoviário, você já se choca. E ali é um contingente mínimo de pessoas. Se você vai em relação à Cracolândia, se você vai aqui, a nossa rodoviária já choca. Se você não está habituado a conviver com o efeito de álcool e de droga, você se choca. E é pontualíssimo, né? Uhum. Agora, eu não sei, eleva isso a uma potência que eu não sei nominar, vai dar o absurdo que é a Cracolândia. E lá, gente, tem senhorinha de 60 anos esperando o cara chegar. 60 anos, 70 anos, não, é que é aquela história, não imagine, os adolescentes dizem, não imagine o craquento, eu sei que é um termo que não se deve usar, mas eles usam, não imagine essa figura como um adolescente do sexo masculino, aquele estereótipo. Na Cracolândia tem tudo. Tem médica que perdeu a família. Nós estamos próximo do intervalo agora? Não, ainda temos uns 5 minutinhos. Pois é, deixa eu te falar assim, ó, teve uma experiência em Chapecó, não sei te dizer, mais de esquerda, olhando, fizeram uma faxina, pegaram, e tem alguns colegas, tem uma que até hoje a gente se relaciona muito bem, que trabalhávamos junto na equipe, nós tínhamos uma equipe que trabalhava com álcool dentro do INSS, e era assim uma equipe que tinha funcionários da época da antiga Sadia, funcionário da Aurora, cedidos, e a gente tinha uma equipe multidisciplinar que tratava da questão ligada ao álcool. E eles fizeram isso. O que eles fizeram, basicamente? Recolheram todas as pessoas, o pessoal de rua, o morador de rua, o pessoal que dava problema, e levaram todos para ali onde é o quartel da Polícia Militar. Eu nem sabia, eu não participei, eu fiquei sabendo disso no dia que estava esse quartel cheio dessas pessoas. Bom, por que eu fui chamado? Olha, pessoal, era um cenário fantástico. Surreal. Por que aconteceu? Eles recolheram na véspera, levaram lá, inclusive assim, foi uma faxina mesmo. Teve alguns que tomaram banho, foram dados banhos nos caras, porque eles estariam, vamos dizer assim, sujos demais, nada mais. Foi assim um estilo, não de direita, né? De ultradireita, vamos resolver o problema. Né? Foi cirúrgico. O que aconteceu? O que era previsto. Assim como a esquerda, lá do outro lado, diz o seguinte, não, médico é um cara construído, psiquiatra é um cara não sei o que, internar, desintoxicar, isso não se faz. Esses aqui fizeram o contrário. Não, vamos dar um banho, uma faxinada e vamos resolver. O que deu? Um monte de gente convulsionando, entrando em estado de mal epilético, outros alucinando, enfim, que é o problema que surge com esses dois tipos de atuação. Aí eu pergunto, quem é que resolve? O coitado do psiquiatra da cidade, chama ele aqui, meu Deus, os caras estão ficando tudo maluco aqui. Claro, deixaram os caras 24 horas sem tomar pinga. Eles estavam acostumados a tomar uma garrafa PET de cachaça por dia. Né? E eu lembro que uma das pessoas que estava lá, que vamos dizer assim, bem identificadas na minha cabeça, né, como de direita da cidade, ele deu uma solução que eu achei interessante. Eu disse para ele, é isso aí que tem que fazer mesmo. Distribui cachaça para esse povo, porque senão nós vamos ter problemas muito graves. Não tem nem leito para internar todo esse povo. Essa é a questão. A gente fala dos extremos sempre. Não tem eu não sei se haveria um tempo para estudo, para respirar, se, por um lado, nós temos nossos filhos, nossos familiares envolvidos até
até a raiz do cabelo com isso. Por outro lado, nós não temos a estrutura compatível. Para terminarmos esse bloco, a tal da internação compulsória. Então, o que mudaria para que o cidadão compreenda? Eu sou usuária de uma substância química, eu cheguei num nível em que nem eu mais consigo lidar comigo mesma, eu digo não, eu vou buscar tratamento. Aí eu bato a porta do Estado e o Estado legalmente, constitucionalmente, tem a obrigação de me acolher. Eu busco tratamento. Eu não sei qual a proporção de quantos, de 10, quantos fazem isso. O presidente Bolsonaro vem e diz, interna, se um familiar ou responsável determinar, não sou mais eu, a Raquel, que usa a substância química que vai decidir. É o meu familiar, que está cansado, estressado, destroçado e que vai dizer interna sim. Acho que em 90% dos casos, quando o caso é extremo, ele vai querer a internação. Ela funciona, essa quebra de ciclo, esse sair da rua, receber as substâncias coadjuvantes para mitigar a abstinência, esse tratamento de choque, porque a estatística vem e diz, dinheiro jogado fora. E você volta hoje, né, depois da primeira ação, porque é o exemplo mais didático, que é a Cracolândia, a ação foi contundente, ela começou acho que em 2017, 2018 eles tinham mudado de endereço, e agora, final do ano passado, não, antes mesmo, eles retornaram ao ponto inicial. E lá está a Cracolândia como sempre foi. Quanto dinheiro foi pelo ralo, quanta energia, quanto, né, tudo dispensado. É nisso que a gente está entrando em looping. Será que a internação compulsória vai ser uma mudança? Olha, com certeza não. Que loucura. Com certeza não. Mas é vamos chamar assim, instrumento pontual para uma situação específica, que é o primeiro passo necessário para poder se fazer um tratamento ou uma tentativa de tratamento para aquelas pessoas, para aquele ambiente, para aquele contexto que permitiu uma abertura nesse sentido. Porque não tem como um usuário pesado conseguir fazer um tratamento se não fizer, vamos chamar assim, uma limpada no funcionamento cerebral dele e fazer um apagão químico da relação dele com a droga. Ele não consegue, inclusive, acessar e receber verbalmente um discurso. Não adianta querer falar, conversar, fazer uma terapia com um cara que ainda está sob efeito de drogas ou ainda está sob... A estrutura de funcionamento cerebral dele ainda está alterada pelo uso de drogas. Então, esse passo, com certeza, é necessário. O que ele vai permitir? A internação compulsória interna. Ele vai permitir que se crie um hiato, um intervalo de tempo, para que as poucas pessoas que respondem aos tratamentos disponíveis, consiga pelo menos iniciar esse tratamento. Agora, estatística, vai dar certo ou não vai dar? Eu posso te falar a minha experiência, e eu digo isso no meu consultório todo dia, ainda ontem tive numa situação assim, que eu disse para coitada da mãe, né? O cara recaiu, estava 10 dias fora, voltou, levou lá e tal, e conseguimos um internamento para ele, e ele disse assim, ó, é o 12º internamento nesse cara. Tu me pergunta assim, se a mãe que estiver me escutando, ela sabe que eu falei isso para ela ontem, assim, ó, nós não queremos achar que nessa vez vai resolver o problema. O que nós estamos fazendo é o que pode ser feito. Essa é a questão. A gente busca, e aí é uma visão meio alopata. Para uma infecção eu quero um antibiótico, uma semana depois eu sei que eu estou curada. É o campo da certeza. O que vocês fazem é o menos pior. Não há uma solução. Pelo que eu entendo é isso. Exatamente. Há uma diminuição do impacto assim, do problema. O que é o pouco que pode ser feito nesse momento. Pontualmente é o que pode ser feito. Qualquer coisa de tirar essa possibilidade, como estava sendo até agora, fazer assim, olha, vamos buscar outras alternativas. Tá bom, vou lá na delegacia, dou queixa, não sei o que, delegacia da mulher, proteção, olha, ele bateu em mim, não sei o que e tal, vai lá para o presídio. Lá ele fica até se resolver essa situação do ponto de vista, porque daí criminaliza, tem todo um rito, tem todo um processo, ele vai ficar lá 20, 30 dias e é uma internação, tá lá sem drogas. Aí está a questão. Se ele fizer o abstinência, aspecto compulsório. Esse Quer é o queira, compulsório. quer não, ele vai fazer. Sim. Ele fica tendo sintomas e aí eu que vou lá tratar. Alucinando, indo, gritando. E os coitados, os meus colegas lá, agente prisional, que
estão com o problema na mão. Aquilo ali é uma situação de doença que está dentro de uma penitenciária, está dentro de um presídio, com um elemento treinado para questões de segurança. O agente não está treinado para isso. E eles não têm nenhum entendimento, e nem precisam ter, de que aquele é um... Olha, o cara... Ele não é um profissional da saúde. De repente, no meio da noite, uma pessoa começa a agredir, começa a bater nas grades, chutar, gritar, falar coisa com coisa, tá lá numa cela junto com mais 4, 5. O que os outros 4, 5 fazem? Eles querem dormir. Vocês imaginam em casa o que acontece, né? Vocês imaginam o que acontece dentro da cadeia com um cara que está lá vendo o bichinho na parede, alucinando, agitando, com 3, 4 presos de alta periculosidade que querem dormir. Olha, eu tenho certeza que não, vamos dizer assim, esse doente, né, por usuário de drogas, ele está num ambiente que vai buscar uma solução. E eu garanto que essa solução não é muito humana. E é assim que está funcionando. O que o Dr. Paulo faz aqui é simplesmente uma descrição do cenário. Ele não romantiza. Eu vejo que a fala dele é muito direta, é muito assertiva. É um retrato cru da realidade. Para a gente ter mais elementos, talvez para reflexão, porque a proposta aqui é uma reflexão, né? É claro que se eu vejo aquele estereótipo do usuário de droga na rua, eu tendo a ser mais dura. Quando eu vejo meu filho, eu tendo a abordar de uma forma muito diferente. Eu me torno um humanista de primeira linha, porque eu estou convivendo com o problema. Mas para termos uma noção, passados mais ou menos 11 meses ou 12, eu não tenho aqui como dizer, do programa Redenção, que foi esse, né? Que vamos acabar com a Cracolândia, não podemos conviver com ela. E, no entanto, ela foi mais forte e voltamos a conviver com a Cracolândia. É o símbolo, né? O programa, por um lado, foi criticado numa audiência pública, quando se fez essa união de forças para debater o assunto. Um dos questionamentos foi o uso excessivo por parte da polícia na Cracolândia. O coordenador do programa reconheceu que a internação não era a única saída, mas que não podia ser descartada. Então, olha o bater de cabeça, né? Olha o conflito que gera, talvez a coisa mais óbvia. Nós avançamos em todos os aspectos, mas nós ainda não sabemos como tratar, curar ou menos piorar a relação humana com a dependência química, porque todo mundo bem lá no fundo pode vir a desenvolver. Essa questão é que eu quero deixar para depois do intervalo, doutor. É doença, é o tédio da sociedade pós-moderna. O que acontece conosco? Porque tem que haver uma origem. E tem muito pai, muita mãe pensando, aqui em casa não. E tem muita gente feliz dizendo, realmente, nunca passei por isso, aqui em casa nunca foi. E em outros lugares, acontece. A gente volta depois do intervalo comercial. Faltando 2 minutos para as 10 horas da manhã, a conversa hoje não é uma conversa tensa, como costumam ser as conversas aqui no Estúdio Condá, porque não estou nem entrevistando o pessoal da direita, nem o pessoal da esquerda, e aí finalmente também não estou sendo xingada nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Está confortável o programa. Mas falava para o doutor Paulo que ao mesmo tempo eu fico tensa por um outro motivo, é por entender como a gente chega em situações tão extremas, são produtos de uma vida moderna ou produtos desse pós-modernismo em que a gente já não sabe lidar com o problema. A droga é um problema. Depois dessa fala tão franca, tão, para mim, inusitada, doutor Paulo, senhor é psiquiatra, enfim, como é que a gente vê o uso de substância entorpecente? E aqui eu vou fazer uma provocação. É claro que uma pessoa que dependa do cigarro, ela não vai ter um quadro de abstinência, não vai bater na mãe, não vai esfaquear o pai porque quer dinheiro para comprar cigarro. É dependência, é uma dependência química. Agora, o surto por crack, esqueça que é um ser humano, ele só busca uma coisa, a próxima dose. Infelizmente, despindo-se de romance, é isso, você não está em condição de raciocinar. Você quer a próxima dose. A próxima dose acima de qualquer outra coisa. Acima, e isso é difícil para nós compreendermos, porque a gente busca nessa pessoa uma racionalidade, a gente diz não, respeita teu pai, respeita o ambiente, não prostitua sua filha.
Esses dias eu entrevistando, avaliando um cara usuário de crack, né? E eu coloquei para ele assim, cara, mas tu nem tinha opção, tu teve que fazer, tu nem sabia o que estava fazendo. Aí ele me olhou e disse assim, pelo jeito você é o único que me entende, porque até agora ninguém me entendeu, achando como é que eu faço um troço desse. Eles não têm opção, sabe? Tipo... E é difícil para quem não depende entender isso, porque a gente sempre acha que é uma escolha. O que define um dependente químico? Vamos dizer assim, é a interação de uma substância química com o cérebro que o resultado dessa interação num funcionamento totalmente distorcido e principalmente assim, um funcionamento que torna inviável a convivência dele com o ambiente, com as pessoas que estão no seu entorno e com a realidade que ele vive. Não existe a realidade da pessoa nesse momento, passa a ser uma que nós, olhando de fora, não conseguimos entender. Tem um filósofo que usou uma vez uma transformação assim, como saber o que é ser um morcego se eu não navego usando o jeito que o sonar que o morcego tem? Não dá para saber isso. Como que é isso? E outra questão que eu acho importante de ficar bem claro para todo mundo, a questão de crack e drogas desse tipo ainda está muito distante de ser uma verdade científica. Existem verdades estatísticas, abordagens aqui e ali. Primeiro, a medicina ainda não sabe como isso funciona. Nós não conseguimos chegar nesse estágio, então nós não sabemos. Nós conhecemos muito pouco do cérebro do ser humano. Eu, quando fiz a minha formação, eu diria que houve uma evolução mais ou menos assim. Ó. Vamos nos imaginar sentado na Lua, olhando para o planeta Terra. A gente ia ver lá umas manchas, né, 2 tipos de mancha, que seria assim a parte que tem água e a parte que não tem água, e olhando lá de cima. Aquela era a visão nos anos 70, 80, do usuário de drogas. A gente tinha essa visão, como, bom, conheço a Terra, né, aquela coisa, aquela bola lá manchada. A gente estaria olhando para o cérebro. Hoje a gente consegue olhar para o cérebro se aproximando um pouco mais e conseguindo definir, olha, aquilo ali é um líquido, e aquilo lá é um continente, e aquilo lá. Então vocês imaginem essa comparação que eu estou fazendo assim, ó. Quanto tempo ainda vai levar para a gente chegar no microcosmo do negócio, que é assim, ó. Nós aqui, nesse momento, estamos no planeta Terra e nós não temos, se não tiver instrumentos, para ver os micro-organismos que existem. O ar que nós estamos respirando, que vocês estão aí em casa respirando, estão cheio de micro-organismos, de poeiras, de coisas que são invisíveis ao olho humano. Então vocês imaginam assim, o quanto ainda falta para conhecer cérebro. Se a gente não conhece cérebro, como é que a gente vai entender o funcionamento desse cérebro funcionando mal por uso de uma substância? Quer dizer, nós estamos de uma pretensão, e o pior é que eu vejo políticos, autoridades falando no assunto como se fosse possível montar uma estratégia para uma coisa que a gente não conhece nada. É curioso porque a gente sabe o quão deletério é isso, mas como a gente ainda está na iminência de compreender, não temos a compreensão total. É aquela história de eu tenho uma personalidade adicta, se não for álcool vai ser bebida, se não for bebida vai ser cocaína, se não for cocaína vai ser o crack. Pular de paraquedas vai ser andar em velocidade, porque daí a gente provoca o nosso cérebro e ele produz as endorfinas, as substâncias químicas que são doping endógeno. A gente dá um jeito de buscar uma... A verdade é só... É possível comprar um desafio e dizer, bom, eu não cheiro cocaína que me dá um barato, né? Eu acelero, mas ao mesmo tempo muito individual. Eu sempre tive muita curiosidade com todas as pessoas que eu tive contato como médico, de saber, cara, como é que é esse troço mesmo? E posso dizer o seguinte, se eu atendi 1000 pessoas, eu tive 1000 respostas diferentes. É óbvio, a gente sente o aroma, né, o cheiro das coisas de acordo com o quê? Com a memória de cheiros que a gente conhece. Como é que tu vai dizer assim, cheiro de terra molhada, quando está chegando uma chuva perto? Se tu nunca cheirou terra molhada, tu vai dizer assim, que cheiro esquisito. Se você nunca sentiu o cheiro de bosta de porco, que a gente aqui está acostumado, passa o caminhão e tudo, o cara morou em São Paulo e nunca viu isso, quando ele sentir esse cheiro, ele vai chamar do quê? Olha, com certeza não vai ser de bosta de porco, porque ele não conhece bosta de porco, ele não tem essa referência. Então, o que eu estou tentando dizer é assim, a química bate no cérebro e o cara responde utilizando o quê? As memórias que ele tem
os engramas que ele tem, os cheiros que ele tem, as percepções que ele aprendeu, é dessa maneira que ele vai reagir. Então, assim, e existe duas pessoas que possam reagir Não, as duas pessoas podem reagir parecidas, nunca iguais. Por quê? Porque não existe na face da Terra, se nós formos 1 trilhão de habitantes, duas pessoas sequer parecidas. Eu acho curioso isso, porque realmente não existe mais um perfil. Porque nesse momento nós estamos falando com famílias que trabalham na agricultura, no interior do município, aqui do estado, e que tem já na figura do agricultor um usuário do crack. Uhum. E nós pensamos, não, esse não. Nós temos políticos que usam drogas, nós temos atletas, que aparece o maior paradoxo, porque o atleta chega, atleta de elite, desculpa, ele chega no ápice, né, do condicionamento físico, etc e tal, mas convive com a droga. Então é um desafio. Essas construções que tu está falando, que a gente tem, esse aqui é o delegado, esse aqui é o médico, esse aqui é o juiz, esse aqui é o senador, esse é o deputado. Olha, são pessoas humanas igual, nós somos iguais, todos iguais, o nosso cimento, o nosso tijolo, o nosso barro é o mesmo, e o cara só bota uma capa por cima e passa a ser, bom, agora eu sou o juiz, agora eu sou o ministro do Supremo, agora eu sou o presidente. Mas a porcaria que está embaixo da fantasia é igual, nós somos muito mal feitos. A forma como você lida com isso, exatamente. É um verniz de civilidade ali, aparando algumas arestas. O problema que nós temos aqui no momento hoje, que alguns deles botam a toga por cima e acham que são Deus, né? E tem outros que não acham, que têm certeza. E aí vem a confusão. Olha aqui o que me traz um psiquiatra. Vamos qualquer hora discutir o judiciário? Não, eu estou só ilustrando assim, ó. É como médico. É como você vai lá, do médico. Você vai lá na emergência, né? E é chamada tal, e vem o médico, o doutor, né? Chega lá mal. Ele chega com aquele avental branco, 60% do medicamento já está feito naquela hora, só com o visual. Bom, graças a Deus, cheguei no doutor. Agora, quem que te garante que embaixo daquele avental não tem um sujeito que abusa de crack, que abusa de coca, que está assim há 2 dias sem dormir. E com o funcionamento comprometido por isso? Quer dizer, nós estamos falando, nesse momento, né, eu estou tentando desconstruir, não fique usando critérios para dizer, esse aqui não usa porque... Né, porque isso não existe. Isso não existe. Lembra daquela propaganda, e eu disse isso aqui algumas vezes, quem vê cara não vê AIDS? Sim. É porque nós somos movidos a estereótipos. A boa menininha, o bom garotinho, a má menininha, o mau menininho. E hoje a gente tem senhores e senhoras que estão sofrendo de AIDS e sífilis. Né? Provavelmente se você está numa fila, né, ou num lugar ermo, assim, e tiver um sujeito vestido de terno, gravata, bem vestido, você vai ficar mais relaxado achando que daí não vem o perigo. Tá tudo certo. Mas o perigo está exatamente nos caras que usam terno. Né? É de lá que vem o estrago maior. Basta. Olha as sementinhas plantadas aqui por um psiquiatra. Né? Desconfie, tenha medo. Eu faço brincadeiras porque é impossível, acho que até uma reação do cérebro é tentar relativizar o que é muito absoluto e muito contundente. Né? O humor às vezes nos leva para esse caminho, diz, olha, vamos brincar para relaxar. Mas não é brincar. Porque nós estamos brincando. Descontrair. Porque a visão é muito tensa. Então, assim, por exemplo, o ser humano, sei lá em que momento, dos milhares de anos atrás, percebeu a primeira vez um trovão. Uma coisa, aquele barulhão vindo de cima. Claro que ele se assustou. O que ele fez? Ele fez um mecanismo psicológico, emocional e inventou um nome para o negócio. Esse é o Deus Thor. Bom, então tá tranquilo. Quando ele ouvia o barulho de novo, já estava explicado. Isso aqui é o Deus Thor. Ou a luz, ou o raio, inventava uma divindade. Ia se explicando. Por que isso é necessário? Porque nós somos uma espécie racional. E nós temos um grande defeito de construção, que é o seguinte: a gente acha que se explicar está resolvido. Exatamente. Por quê? Porque isso vai, quando eu falava dessa história da pós-modernidade, a gente vem rompendo com muita coisa. Eu vejo o meu filho, eu sempre fiz essa conta, na medida em que ele ia se desenvolvendo, eu dizia, olha, com 7, 8 anos, ele já recebeu mais informação que eu teria recebido aos 15, 16. Em todos os sentidos, esse cérebro já foi hiperestimulado. Mas em compensação brincou menos, né? Exatamente. Mas nós somos muito prepotentes, nós apontamos muito o dedo para o outro, mas nós não nos percebemos como exatamente um fruto do momento em que vivemos. Então, muitas vezes, um vazio, uma falta de identidade, até isso pode despertar em mim algo que nem eu sabia que tinha, que é a propensão, de repente, ao uso de uma substância. Né? Um momento de crise, um momento de estresse, eu posso Nós sempre convivemos com substância, inclusive assim, se tu fores historicamente fazer pesquisa, tu vai ver lá no Ser,
primitivo, Não, uma questão ritual. sempre buscaram substância com álcool e começaram lá com hidromel e outras substâncias. Por quê? Porque aquilo ali ajudava eles a entrar em contato com as divindades. A pagelância, que era o religioso lá daquelas tribos, que utilizava substâncias para ficar fora do contexto real e ficar mais fácil dele, como xamã lá, fazer o teatro dele. Então, e ele, com certeza, num curto tempo de espaço, ele descobria que aquilo era bom, como aconteceu, por exemplo, com a Igreja Católica. As pessoas não têm ideia do número de padres que tiveram que ser internados por alcoolismo. Porque eles começavam tomando um cálicezinho, que antigamente não era um suquinho, era vinho mesmo que se tomava na missa. Era vinho, né? Eu fui coroinha e lembro tinha um garrafão de vinho no Que coroinha não, né? Que tinha que servir o cálice pro padre Prit, que coitado padre, lá numa região de Alemão. Esse padre Prit, da minha infância, ele acabou sendo internado por alcoolismo. Então eles tinham muitos problemas de alcoolismo. Então tu pensa assim, atrás de uma batina de padre, na época tinha, hoje não tem mais batina, eu acho que não tem mais nem padre na missa, pelo que eu tenho notícia, assim, é difícil de ir numa missa com padre, mas de qualquer maneira, né, a coisa funcionava assim, a gente olhava um padre fardado, com aquela batina, com aquele troço, e imaginava assim, tá ali um sujeito que não deve ter nenhum tipo de problema, não faz nenhum tipo de maldade, alcoolismo, essas coisas não existem, doença não existe, maldade não existe. E aí, né, de repente, hoje se toma conhecimentos de abuso de criança, de coisas desse tipo, de alcoolismo, de perversidade, bom, homossexualismo dentro do padre, porque era o melhor lugar que tinha 2 lugares excelentes para quem era homossexual na época, era ser padre ou ser militar. Por quê? Porque era o cenário que se abria como um espaço para eles. De poder em função da época, encastelada que se esperava. Então, assim, ó, o que eu estou tentando te dizer é que não tem como modificar a realidade, porque a realidade ela é como ela é, independente de como a gente interpreta, de como a gente faz a leitura dela. Não se modifica a realidade com uma leitura diferente, com um viés diferente, como gostam de falar, com um olhar diferente. Esse olhar diferente só vai te tornar famoso quando tu escrever um texto e achando que, olha, esse cara tá vendo e descobriu uma coisa nova. Descobriu coisa nenhuma, continua como sempre foi. E as leituras vão continuar sendo... E já vão inventar outra daqui um pouco. Daqui um pouco, quando nós saímos porque hoje nós estamos lá na direita, segundo, né? Acham que o Bolsonaro é da direita, depois da direita e não sei o quê. Olha, a realidade vai continuar a mesma e as leituras que vão modificar. E as soluções também vão continuar as mesmas. Para o cidadão lá. Que coisa, como a gente busca, né? E isso, o que o Dr. Paulo fala aqui, nada mais é do que a nossa humanidade. É o ser humano no dia a dia, enfrentando problema, enfrentando desafio e elegendo ou buscando, talvez, a melhor maneira de lidar. Só que a melhor maneira, ela pode nos levar a essas situações absurdas. Nunca o crack foi a melhor maneira, mas nós somos humanos, eu não estou aqui justificando o uso, por favor, mas é a forma como cada um lida com o mundo, e o mundo nunca vai ser fácil, né? Não existe um paraíso, a não ser aquele vendido depois que você morre, mas a vida que assim, cobra... Não é que o mundo não vai ser fácil, eu digo assim que nós, seres humanos, estamos aí para complicar o mundo. Né? Não, isso a gente faz com toda a propriedade, doutor. Eu vou ler aqui as manifestações dos ouvintes, né? Está muito simples, bora complicar, a gente não aguenta. O Paulo nos diz, bom dia, parabéns, doutor Paulo. É Paulo falando com Paulo pelo papo reto. Opa! 2 pontos cruciais quanto à droga no Brasil. Falta de estrutura familiar em função das promessas que não cumprem, ou eu não sei se aqui é em função das promessas de governo que não cumprem, aí mistura família e governo, políticas públicas de faz de conta que transferem a responsabilidade para a população. E o pior, uma educação de péssima qualidade, o que acontece hoje nas federais. É muito a esquerda brasileira culpada, muito do que hoje está acontecendo. Eu queria, é possível, eu não sei, eu me pergunto todos os dias isso, antes até de entrar no programa. É possível abordar determinado assunto sem cair, é uma pergunta que eu lhe faria num consultório, sem cair nessa polarização, porque tudo nos leva para isso, sem já dizer, isso é direita, isso é esquerda? Dá para a gente... levantar a cabeça para fora dessa guerra ou não? Olha, Na hora da guerra não se pensa nisso. Fica muito fácil de responder assim. Que bom. Exercendo a minha profissão,
Eu nunca tomei conhecimento dessa história de esquerda e direita, porque eu já atravessei fase de direita, fase de esquerda. E tem uma questão mais ou menos assim, eu estou diante de uma pessoa que está com esquizofrenia. Se ele é um esquizofrênico de direita ou de esquerda, construído pela esquerda, construído pela direita, culpa de não sei o que lá, não sei, eu sei que vai funcionar para ele. É tratamento, medicamento. E se ele tiver acesso e adesão e contexto familiar e tomar o medicamento, vai tornar a vida dele mais fácil, sem curar a doença, porque essa doença não tem cura. A esquizofrenia não tem cura. Então, agora, é mais ou menos assim, tu te imagina numa emergência chegando uma pessoa com abdômen agudo, vamos supor, uma apendicite, né? E aí essa apendicite é de esquerda ou de direita, eu não sei do que é, se é de esquerda ou de direita, mas chama um cirurgião e manda operar. A questão hoje, olha, esse cara aqui é compulsória, interna, não interna, essa medida que estão tomando? Sim. Sempre foi assim. Tem que tomar uma atitude médica. Ele está lá necessitando de o quê? De uma internação para tirar aquela fase aguda, aqueles riscos que ele está correndo, inclusive de vida. Então tem que intervir. Fora essa outra questão. Intervenção, né? Tem que fazer a intervenção. Outra questão, assim, essas coisas de esquerda e direita, eu posso dizer assim, pela minha experiência de vida pessoal e tal, eu tenho raízes fortes na esquerda, meu pai foi preso político, enfim, sou afiliado de batismo do Leonel Brizola, me criei num contexto assim. Aí com 13, 14 anos, saí da minha cidade, fui morar na cidade de Porto Alegre, e o meu tio, com quem eu fui morar, era o comandante do 3º Exército na época da ditadura. Então, assim, eu posso dizer para você o seguinte, eu me sinto confortável e acho que eu estou no rumo certo, porque eu sou um cara, já escutei, tanto de esquerda, de direita, que eu não sou um sujeito confiável. Então, eu acho que eu estou no rumo. Olha só... Não sou confiável, nem para a esquerda, nem para a direita. Veja bem, eu acho que a gente... Talvez, não é permissividade, mas a gente tem que começar a se permitir... eu não sei se não é uma vacina, porque não é o termo certo, mas eu penso muito sempre nisso, num recolhimento e num refletir. Em todos os aspectos isso cabe, porque essa semana a gente já falou do Morogate, a gente já falou do Intercept, a gente já falou e vai continuar falando, porque se não acabar a Lava Jato, ela vai continuar produzindo dados, porque estamos passando por uma transição. A gente pode ter esquecido como foi, talvez, e talvez essa transição tenha sido mais suave, do Fernando Henrique para o Lula, porque eles tinham um pensamento muito parecido, apesar de se dizer na época, Fernando Henrique é das elites e Lula é do trabalhador. Depois nós vimos que foi uma grande mistura. Né? Agora nós estamos vendo com cores muito fortes o que é uma mudança de pensar, uma mudança de caráter ideológico. Essa é uma mudança da água para o vinho. E isso nos impressiona de todas as formas. O que eu penso muito é como manter a serenidade. Eu vou continuar aqui a Fátima Cristo, ela dá um depoimento pessoal e ela diz, olha, eu sei como é triste ter um dependente químico. Na família tem uma pessoa que depende do álcool, ela vive em constante tratamento, sem retorno, é muito sofrimento, né? E ela diz, maravilhoso programa, eu calmamente... Bom, ela fala aqui no sentido do que o programa, né, ajuda para essa reflexão para quem tem o problema em casa, porque efetivamente nada substitui a experiência, nada. A teoria toda, ela despenca frente à realidade muitas vezes, né? Esses doutores de teorias, bora lá enfrentar a realidade. O Valdomiro diz, a droga hoje está tirando a vida de adolescentes que não chegam, exato, a população jovem não chega nem aos 40 anos, é um vírus pior que a dengue. Será que um dia vai ter cura? Como surgiu a droga? Pensa ele, né? Eu fico pensando sobre isso, diz o Valdomiro. Vou seguir aqui rapidinho, Hilário Mioso, né? Bom dia, bom dia. O Carlos Borges, muito bom para esclarecer. A única política pública que deu certo no Brasil nessa questão das drogas foi em relação ao cigarro, né? Porque efetivamente se partiu muito para a educação, né? Comprar uma carteira de cigarro, enxergando o que o cigarro pode fazer, deve ter tido um cunho bem impressionante, né, para quem usa. Ele diz, o álcool é a porta de entrada, só que o álcool, diz ele, né, eu estou resumindo, é a porta de entrada para outras drogas. Coibir o álcool é urgente. O Amaral também nos diz, parabéns pelo programa de hoje, essa é a realidade e assim tem que ser tratada, não adianta a palavra bonita. Excelente profissional entrevistado hoje, um abraço também para Lídia Kaminski. A célebre frase, para nós terminarmos essa conversa, a porta de entrada é a maconha. Por outro lado, não.
a maconha, chega de hipocrisia, a maconha é tão natural quanto o cigarro, vamos legalizar a maconha. Alternativa A ou alternativa B? Não, primeiro assim, eu acho que existe uma espécie de romantismo construído, né, na cabeça das pessoas com relação à maconha. Primeiro, maconha é um negócio que lesa, né, traz mau funcionamento cerebral, empobrecimento, né, cerebral. Para quem eu já tenho uma experiência, uma corrida e uma estrada percorrida, posso dizer assim, os usuários de maconha que eram lá da minha adolescência e alguns, 2 deles praticamente, assim, eu tenho notícia que se mantiveram, são pessoas muito burras, emburreceram com o uso, por problemas de uso. A maconha tem enfim, a maconha não é uma porta de entrada, a maconha é o problema. É um problema. Tem que ser vista como porque doença, a adolescência está banalizando isso tanto, que é o que eu já escuto muito, mas é uma ervinha, é uma planta que nasceu da terra. Eu diria para ti que se eu tiver que escolher entre um filho, o termo, né, que o maconheiro, que vem aí? E um filho craquedo, né, eu compro a maconha para o meu filho, claro. Né? Porque o crack é o fim. Mas óbvio, não é que seja outra dimensão, é mais ou menos assim, se eu tiver que dar um tiro, tá, de tomar um tiro, tu escolhe 22 ou 38, mas eu quero de 22 desde que não seja no abdômen, né? Por quê? Porque o impacto é muito melhor, o estrago é muito menor, é óbvio, o calibre da bala é que diz o estrago que dá o tiro. O calibre da droga vai determinar o estrago que a droga vai fazer, é simples assim. Agora, o que nós estamos falando? Então, assim, o mundo sem nenhuma droga seria melhor, mas claro que seria melhor, seguramente é melhor. Então, resumindo, toda substância, tudo na vida que for usado de uma maneira nociva traz problema. Sexo é a mesma coisa, tem gente tratando por ser vício, dependente de sexo, a gente chama de hipersexualidade. Comida, está matando. Nós morremos muito por problemas alimentares, nós morremos por falta de atividade física, tem outros que morrem por excesso de atividade física, enfim. Resumindo, aquela velha máxima assim, olha, cara, pilotar a vida, nem acelerando muito, nem acelerando de menos, e é isso aí que vai. Só que no meio do caminho, aí vamos retomar o nosso tema, tem a questão da droga. Só que a droga em si, depois de um certo estágio, ela não te permite mais dosar o teu pé no acelerador. Ela aperta o teu pé no acelerador a partir de um certo momento e tu não comanda mais o teu carro. Tu vai ter que usar porque a droga determinou que tu tem que usar. Isso que é o adoecer. Isso que é o adoecer. Aí nós podemos fazer uma pergunta na frente assim, vem cá, por que umas pessoas adoecem e outras não? Todos que têm uma certa ideia, uma certa idade, que já estão aí com seus 45 para frente, tiveram na adolescência, na infância, os caras que eram usuários de maconha, que tiveram os caras que acharam coca, e a grande maioria deles, como a grande maioria das pessoas que usam álcool, não fica um alcoolismo. Eu posso dizer assim, pela minha experiência, pelo conhecimento técnico que eu tenho, pela leitura que eu faço, eu não tenho a menor dúvida que existe uma coisa chamada genética. A nossa genética, ela determina se nós podemos ou não utilizar álcool. Tem pessoas que, entrando em contato com álcool, ficam, por exemplo, em embriaguez patológica. Eu sempre gosto de contar aqui uma história do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, quando abriu a agência aqui, na primeira setembro que teve a Semana Farroupilha, fizeram um acampamento Farroupilha dentro do banco. E, inclusive, o gerente da época, era um amigo, me convidou, fui lá e tal, e senti aquele aroma de carreteiro quando entrei no banco. Um maluco botou lá onde estava nos fundos do banco, pegou um fogão lá, um fogareiro, e estava fazendo carreteiro. E tinha uma pessoa da Bahia que tinha sido transferido do Banrisul para cá e estava trabalhando e chegando em Chapecó, que nunca tinha bebido álcool, porque ele era de uma religião lá na Bahia que não podia beber, que se criou nessa religião desde criança. E esse meu amigo resolveu que o baiano ia tomar cachaça na guampa. Aquele dia, que é aquela coisa de botar cachaça no tio. Teve uma ideia fantástica. Bom, no Santo Antônio, porque na época o hospital era Santo Antônio, né? Eu fui embora e tal, lá pelas umas 7, 8 horas da noite, eles continuaram, os funcionários fecharam o banco, continuaram lá e dele cachaça no baiano. Resumindo, chegou ele lá, conduzido pela polícia militar, entre 5,
todos lanhados, cheio de sangue, tudo porque o baiano teve uma coisa que se chama embriaguez patológica. A reação dele para o álcool foi extremamente violenta. Ele pegou e fez um estrago danado. Então, resumindo assim, quem nunca bebeu, né, não sabe se vai ter essa resposta ou não, depende da genética dele. Então, aquilo que era para ter sido o batismo de trago do baiano se transformou numa tragédia. Então, assim, ó, não é ingênuo, depende da tua genética. Por exemplo, que coisa melhor que comer um camarão? Mas se tu tiver alergia a camarão, você corre risco de parada cardiorrespiratória. Isso acontece? Acontece. E não é tão pouco assim. É 1 em 100 mil, né? Que correm risco de ter uma parada por reação alérgica ao camarão, por exemplo. E tem outras substâncias. Então, assim, nós somos uma coisa única, mapeada geneticamente, e a nossa interação com droga vai ser determinada por isso. E é claro que entra o contexto em volta, como tu foi criado, tipo assim, um menino que não teve controle nenhum, que não teve uma relação de respeito, de disciplina, né, que teve assim uma vida bem sem limites. Se ele entrar em contato com bebida de álcool, o que o álcool faz? O álcool vai tirar os poucos limites que ele tem. E o que vai acontecer? Vai liberar o monstro que tem dentro da pessoa. Então, é simples assim. Uma pessoa bem educada, respeitador, que não estaciona na frente da garagem, que jamais jogaria uma latinha de lixo pela janela do carro, que jamais pararia num lugar que não pode. Uma pessoa assim, se beber, o máximo que ela vai fazer é discretamente jogar pela janela um pedacinho de bala, do papel da bala que ele limpou, do chiclete, e achando que fez uma grande coisa, entende? Agora, se é um sujeito acostumado a estacionar, atropelar, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar um pouquinho, o pouquinho que ele liberar vai ser uma tragédia. Então, tem muitas coisas assim, e outra, essa questão política é muito maluca, né? Tu imagina se tu colocar nesse contexto, fazer uma leitura de esquerda e direita no meio desse mosaico todo. É complicado, não existe essa possibilidade. Por exemplo, eu com relação ao Bolsonaro, eu posso falar assim, ó, alguém tem que avisar para ele que ele não está mais em campanha, né? Que tem muitas coisas. Por outro lado, né, ele está fazendo coisas que eu não imaginava que ele fosse conseguir fazer, né? E se ele enfim, lá na esquerda, né? Bom, eu que já tive berço de esquerda, posso garantir para você o seguinte, né? Olha, foi uma grande decepção. Para o pessoal que é intelectual de esquerda, só os que são perdidos na história, que estão abraçando a causa, mas os que têm assim um pouco de bom senso e avaliam bem, eles deviam estar deprimidos, porque foi uma experiência, uma viagem muito maluca, né? Acho que foi um estrago danado. Então a vida é assim. Isso dito por um psiquiatra. Eu fico imaginando os extremos, né, doutor? Eu penso muito nisso, de direita, de esquerda. A tal eu sei que é lugar comum, a teoria da ferradura. Em algum momento, o extremista de esquerda, ele vai olhar para um extremista de direita e vai ver o seu próprio reflexo e vice-versa. Então vamos baixar um pouco as armas. Eu diria para ti assim, ó, até para... Como que eu estou vendo esse cenário todo? Eu digo, olha, isso é uma guerra perdida, essa coisa de querer, vamos dizer, harmonizar a esquerda com a direita. E não existe essa harmonização. Isso é mais ou menos aqui, nós sentados com 2 gremistas e 2 colorados e a gente tentando fazer com que eles cheguem a um meio termo e que achem que os 2 times são iguais. Isso não vai acontecer nunca. Não. Aí entra a experiência vivida. Doutor, eu agradeço muito a sua vinda. Foi uma conversa que me surpreendeu.